Boa noite aos irmãos. É quarta-feira, faltam 2 dias úteis ainda nessa semana. É provável que alguns de vocês, como eu, começam a sentir fortes já sinais de cansaço físico, mental e já alguma irritabilidade do estresse do nosso dia a dia. E é assim mesmo, nós somos humanos, o Senhor não se cansa, mas nós cansamos. E nessa hora nós pedimos a Ele que perdoe esses nossos pecados de mau humor, de irritabilidade, de estresse desmedido e pedimos também que Ele nos conforte com a Sua palavra, que Ele nos console e que Ele refaça as nossas forças para amanhã nós amanhecermos melhor que hoje, de repousados e prontos. Eu trago para os irmãos breves e simples reflexões a respeito da oração e eu faço reflexões breves e simples na noite de hoje, porque a mente de alguns de nós já está cansado e não vai conseguir se aprofundar em algo muito acadêmico de difícil compreensão. Reflexões sobre a oração. Nós tendemos a pensar na oração como algo que o cristão tem que fazer. Tendemos a pensar na oração como uma tarefa a mais que ele tem que cumprir. E aí nós ficamos só de pensar em oração, ficamos cansados. É verdade que existe o mandamento da oração, que Deus nos manda orar em diversas páginas das Escrituras, mas nós não podemos esquecer que orar não é uma tarefa obrigatória no sentido de ser aquela tarefa que você não quer cumpri-la, no sentido de ser algo mais que você tem que fazer por uma obrigação. Não, a oração não é isso. Vamos nos lembrar que a oração é, sobretudo, um privilégio conquistado por Cristo na cruz para nós, porque a princípio e com razão, pecadores como nós não podemos chegar diante de um Deus santo. Isso está bem exemplificado em todo o Velho Testamento e também no Novo Testamento. Mas Cristo se fez um caminho, um novo e vivo caminho para nós chegarmos até Deus com as nossas orações. Então, orações são para nós um privilégio. Na minha vida, eu tenho observado que não há certa ou grande dificuldade de orar em situações urgente e crítica, mas apenas nas situações ordinárias, comuns, corriqueiras. Por que isso? Isso porque nós também tendemos a pensar a oração como um mecanismo para receber algo de Deus. E, na verdade, a oração também é para desfrutar de alguém, para desfrutar de Deus, não para desfrutar do que Deus pode dar, não para receber o que Deus pode dar, mas para desfrutar do próprio Deus em oração. Por isso, casais apaixonados conversam longamente. Não é porque eles têm que receber algo um do outro, mas eles encontram prazer naquela relação de amor, eles querem desfrutar não o que o outro pode dar apenas, eles querem desfrutar o outro por sobre tudo. E não tenha dúvidas, se o nosso amor por Deus crescer, nós oraremos mais, nós passaremos mais tempo com Deus em oração, falando ou silentes ali na presença dele, desfrutando e meditando em quem ele é para nós. Nós oramos pouco porque o nosso amor por Deus é pequeno. Considere isso. Eu notei também que perseverar em oração é algo difícil. Como é difícil perseverar em qualquer coisa que vale a pena. Pensamos que devemos perseverar para receber o que pedimos, mas nós deveríamos considerar que devemos perseverar porque ele pediu que fizéssemos isso. E quando nós perseveramos em oração, essa perseverança, essa espera paciente molda o nosso caráter e nos ensina muitas coisas.
Eventualmente, como Paulo, você pode receber em oração uma resposta negativa. Paulo pediu que Deus removesse um espinho que ele tinha na carne e a resposta de Deus foi negativa. Mas Deus também, em oração, pode te dar uma resposta negativa, mas pode te dar um esclarecimento importante. Deus pode te lembrar de algo que você tem e já esqueceu que tem. O que Deus lembra a Paulo que Paulo tem, mas esqueceu que tem? Deus diz para Paulo: a minha graça te basta. E é verdade que a graça de Deus, o favor de Deus, a misericórdia de Deus é por todos aqueles que estão em Cristo Jesus e ela é suficiente para nós convivermos com todas as nossas carências, convivermos com todos os nossos desafios, com todos os nossos limites. Então, para toda oração que nós não tivemos resposta ainda, não se desespere. Lembre, afirme para si mesmo que a graça basta, que a graça é mais do que nós merecíamos, que a graça nos sustenta, que a graça nos ajuda, a graça nos anima, a graça nos aviva, a graça nos faz cantar, e a graça não é uma graça abstrata, é a graça de Deus. A graça tem um dono e a graça tem uma fonte. A fonte da graça e o dono da graça é Deus. Por exemplo, irmãos, falando sobre perseverança, existem algumas orações que nunca devem deixar os nossos lábios. Elas são uma ordem de Deus para cada geração, em qualquer lugar onde um filho dele se encontra na face da terra. Em qualquer lugar da face da terra e em qualquer geração, todo filho de Deus deve orar, venha ao teu reino. Todo filho de Deus deve orar, seja feita a tua vontade. Todo filho de Deus deve orar, ajuda-nos a vencer as tentações. Nessas orações nós devemos ser perseverantes. Outras orações nós recebemos como resposta uma negativa, sabemos ali que a graça de Deus nos sustenta naquele campo de privação, de necessidade, e aí nós desistimos daquele pedido, mas nós sempre perseveramos em oração. Nós desistimos de pedidos, mas nós não desistimos de orar. Orar é algo simples, mas é algo também profundo. Ao falar com Deus, nós estamos a lançar sobre Ele nossos fardos, nossas ansiedades e nossos desejos, muito mais do que contar algo para Deus. Quando nós oramos, nós não estamos cochichando aos ouvidos de Deus alguma coisa que Ele não sabia. Na verdade, antes da gente abrir a nossa boca, Ele já sabia aquilo que nós iríamos falar. Nós não estamos, quando orando, dando a Deus informações para que Ele possa nos ajudar, porque as nossas informações são incompletas, são limitadas e são erradas. Se Deus fosse seguir apenas o que nós falamos, Ele não poderia nos ajudar, Ele erraria o caminho. Poderia algum de nós dar a Deus razões, conselhos ou mesmo sabedoria a Ele? Olha só o que Paulo escreveu. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Então, fuja de na oração querer aconselhar a Deus, dar sabedoria a Deus. Você não pode fazer isso. Na oração, nós estamos contando para Deus os nossos problemas, contando para Deus as nossas dificuldades, as nossas limitações, os nossos pecados, e nesse contar para Deus, nós vamos deixando os nossos fardos, as nossas preocupações e participando com o Pai que tem cuidado de nós. Então, por que nós oramos? Por quais motivos nós oramos? Nós oramos simplesmente porque Ele nos manda orar e Ele sabe o que é melhor para nós. Nós oramos porque em oração nós entramos em comunhão com Ele. Nós oramos porque nós não temos algo melhor para fazer. Nós oramos não para o benefício de Deus. Ele nos manda orar para o nosso benefício. Um dos caminhos que Deus tem para nos aliviar das nossas ansiedades, dos nossos fardos, é através da oração.
Nós oramos porque é uma das formas de nós manifestarmos para Deus nossa confiança e humildade, como Jó fez. Nós oramos porque nós não somos Deus, nós não controlamos e nem governamos. Na oração, nós podemos dizer, como Jó disse: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É uma oração de Jó. E nossas orações não se resumem apenas a pedidos. Não pense na oração apenas como um pedido. A oração também é um momento de expressar convicções de fé. Em oração, nós expressamos a nossa paciência e confiança nele. Sim, nele para quem 1000 anos é igual a um dia e um dia é igual a 1000 anos. Nele, no qual ousamos dizer que ele não se atrasa, mas ele não se atrasa porque está seguindo o meu relógio, nem o seu relógio, nem a minha agenda, nem a sua agenda. Ele não se atrasa em cumprir a própria agenda porque ele não conhece imprevistos. Nós oramos como expressão de confiança em sua misericórdia. Nós não confiamos em nós, nem no que nós fazemos. Nós confiamos em Jesus. Por isso, toda a oração nós terminamos em nome de Jesus. Nós oramos como expressão da nossa dependência de Deus. Não há uma situação que a gente dependa mais de Deus, ou dependa menos de Deus, ou dependa meio de Deus. Em todo o tempo nós dependemos de Deus. Não existe aquela coisa de agora está nas mãos do Senhor, agora é só com Deus. Todo o tempo é só com Deus, nada nós podemos fazer sem Ele. Nós oramos também uns pelos outros, como expressão de solidariedade. Nós oramos uns pelos outros como expressão de compaixão. Oh, quanto se poderia falar a respeito da oração e quanto nós carecemos de aprender a orar. Então eu termino essa meditação com uma oração. Senhor, ensina-nos a orar. Amém.